E a série Nomes da Nossa História está de volta e a cada semana a repórter Lilian Dequier estará em um lugar da nossa cidade contando a origem do nome que tem as praças, ruas, órgãos públicos e avenidas de Paracatu. E hoje vamos a uma rua que fica bem no núcleo histórico da nossa cidade. Uma rua que, mesmo diante da modernidade sedutora, resistiu ao tempo e guardou boa parte de sua história. É bem no centro de Paracatu que podemos apreciar casarões conservados e fachadas que nos sugerem uma verdadeira viagem ao século XVIII, ou até mesmo bem antes disso. Estamos falando da Rua Américo Macedo. Dona Nélia lembra com saudade das antigas vendas que passava ainda menina a caminho da escola. E até hoje, a Rua Américo Macedo é trajeto certo na vida dela. Então, uma rua tranquila, muito boa, assim, em matéria ainda de segurança, ainda está bem sucedida, né? E é uma bela rua também, né? Uma bela rua, muito bonita, eles arrumaram, né? Tá ficando muito bonita, né? E aqui antigamente era um pouco diferente, como é que era essa? Bastante diferente, era... Eu não me lembro muito, mas me parece que era ainda calçada de pedras. Quando eu era menina, ainda que eu passava por aqui, eram ruas calçadas de pedras. Hoje não, tem o asfalto, né? Tá bem arrumada. Os casarões ainda bem que permaneceram alguns. Os casarões permaneceram quase todos, né? Então, já tem algumas mudanças, mas ainda dá para perceber, né? Que é uma rua antiga. A Américo Macedo dá acesso ao Largo do Rosário e é vizinha de outros belos pontos históricos da cidade. Mas, infelizmente, nem tudo são flores nessa história. É aqui, na Américo Macedo, que está se deteriorando a sede do antigo Automóvel Clube. Uma bela construção que guarda páginas glamurosas de nossa história. Em contrapartida, muitos moradores fizeram questão de conservar os imponentes casarões da Américo Macedo. E entre essas fachadas magníficas, também há um lado triste, mas intrigante da nossa história. Ao ler o inventário feito por ocasião do tombamento da cidade, eu li as pesquisas feitas, que esse conjunto arquitetônico aqui, eu não sei lhe dizer, porque eu não gravei, quais são as casas, mas várias dessas casas... elas pertenceram a famílias ilustres de Paracatu e eles as usavam para senzala. Porque nós fomos escravocratas até o final do século XIX. Então aqui eram senzalas, de acordo com essa pesquisa. Mas e esse nome? Por que Américo Macedo? E a rua leva esse nome em homenagem a um paracatuense que não se conteve ou se deteve aos limites municipais. Ele fez história em outras cidades mineiras, aliás, no nosso país. É o que confirma a historiadora Terezinha Santana Guimarães. Os mais antigos chamam aqui de a Rua dos Pérez. Depois ela foi denominada Américo Macedo. E é muito importante a gente estudar sobre os nossos antepassados. Américo Macedo era um paracatuense, nasceu em 1864, aqui em Paracatu. Só que ele não queria ser como os irmãos, fazendeiros, abastados e comerciante como João Macedo. E nós temos um vereador com o mesmo nome. E ele tinha o desejo de fazer engenharia civil. Então ele foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Politécnica. E ao pesquisar, a pessoa que escreveu no site, diz que ele foi amigo do príncipe, Dom Pedro II, né? Porque o primeiro já tinha falecido. Então ele estudou na Escola Politécnica, o curso de Engenharia Civil. Depois ele recebeu o título já no finalzinho do século XIX. Ele ajudou na construção da estrada de ferro Dom Pedro II, que hoje é a central do Brasil. Olha só, um paracatuense. Ele também participou do planejamento da cidade de Belo Horizonte para transferência da capital mineira de Ouro Preto para Belo Horizonte. Ele participou da comissão para a construção de Belo Horizonte. Ele foi eleito em 1903 deputado estadual. Depois, em 1905, foi eleito prefeito da cidade de Caxambu.
do Circuito das Águas. Inclusive, ele foi um dos responsáveis por essas cidades, né, do Circuito das Águas ser tão procuradas, né, pelas águas termais. Só que ele foi acometido de uma doença, então ele se afastou da prefeitura de Caxambu, mudou-se para Belo Horizonte, onde faleceu, infelizmente, com 48 anos. Novo ainda. Novo, em 1912. Mas ficou eternizado aqui na rua. Não, eu fico assim feliz de saber que nós temos paracatuenses ilustres que ajudaram a construir a história, não somente nossa, do Brasil, de Minas Gerais, foram pessoas que fizeram, né, por nosso país, por nosso estado, e gravaram o nome de Paracatu através de si mesmo, do seu comportamento. É uma história para ser relembrada. Eu acho prazeroso estudar e conhecer os nossos antepassados.